Bom dia, meus queridos. Hoje é 17 de junho, segunda-feira, mais uma semana muito abençoada começando. E o tema do devocional de hoje vai ser: a religião aprisiona, mas Jesus liberta. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, que o Lucas vai fazer a leitura para nós. Bom dia. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Bom, essa palavra, melhor, o tema do devocional de hoje, né? A religião aprisiona, mas Jesus liberta. É bem o que eu me encaixo muito, acredito que a Marina também, porque desde pequeno eu comecei a igreja, meus pais, minha mãe é muito católica, eu comecei na igreja evangélica, levei meu pai e tal, gostava da igreja católica, mas ia na evangélica e tudo mais, sempre li, estudei outras religiões também e tal. E aí sempre perguntaram: o que você é? Eu falei: que eu sou do quê? Não, qual religião você é? Eu falei: não tem religião. Mas como assim você não tem religião? Você não vai na evangélica? Então você é evangélico, então você é crente. Eu falei: cara, não é bem assim, porque eu não acredito em religião. A religião, ela foi criada pelo homem, na minha visão, né? Então, meu pensamento é esse: a religião, ela te prende, ela te força. Igual tem muitas igrejas evangélicas, cada uma tem uma coisa, cada uma tem sua proibição, cada um proíbe uma coisa, cada um se liberta de outra. Então a religião, ela te aprisiona, ela te faz ser, a igreja, né? Aquele negócio te faz querer ser de um jeito que ela é. E eu, na minha opinião, não acredito nisso. Jesus é libertador, ele não importa o que você é.
Não importa o que você faz, ou não importa o que deixou de fazer, Ele vai te salvar. Então você tem que acreditar nele, acreditar nas palavras dele e seguir os mandamentos dele. Eu acredito muito nisso, igual eu acredito em Jesus, em Deus. Tenho práticas budistas também, estudo bastante sobre isso. Então, ou seja, não é a religião que me define, eu não tenho uma religião, mas sim Jesus e as suas mandamentos, as suas obras, as suas palavras que me inspiram e que fazem ser quem eu sou. Sim, meu esposo, colocou muito bem e é realmente o que nós vivemos. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, qual igreja vocês vão? Se a gente contar a nossa rotina, a pessoa fica espantada. A gente fala, olha, na terça-feira a gente vai no culto de uma igreja evangélica. Na quarta-feira, depende da quarta-feira, tem quarta-feira que vai ser um pastor, tem quarta-feira que vai ser um ministro da renovação carismática de um outro grupo de oração. Na quinta, que é da Igreja Católica. Na quinta-feira a gente vai na renovação carismática da Igreja Católica. Nós consumimos muito conteúdos espirituais, Inclusive essa curiosidade, de entender melhor como que as religiões foram criadas, como que tudo começou, foi o que me levou a começar a estudar teologia para me entender mesmo como que tudo começou, como que tudo foi criado, qual que é a diferença de uma para outra. E o que nós podemos perceber na nossa vida prática, que infelizmente, em dadas circunstâncias, a religião ela passa a ter o seu papel distorcido, em vez dela ter um papel de acolher, de curar, de tratar, de sarar, de unir. Por diversas vezes, ela acaba excluindo, Ela acaba excluindo todos aqueles filhos de Deus, irmãos, todos aqueles outros filhos que não levam o mesmo lifestyle, que não compartilha da mesma opinião, e aí ela acaba dividindo em grupos. E tudo isso, é o que causa esse derramamento de sangue que vem por anos e anos e anos. E no final das contas tudo leva para o mesmo lugar, leva para a mesma coisa. Prega o amor. Na prática budista é a mesma coisa, no cristianismo é a mesma coisa, no catolicismo é a mesma coisa, tudo prega o amor. Só que cada um da sua forma de ensinar o amor. E se nós pararmos para poder fazer um estudo da palavra, lá no texto de Gênesis, é descrito, a maravilhosa obra da criação, quando Deus diz, haja, e aí com poder imensurável, houve a luz, houve o planeta, houve a terra, houve todas as coisas que nós temos hoje, houve a vida. Por meio da voz do Senhor, com apenas uma declaração, tudo se fez. Porém, no entanto, chega em um momento da criação do homem, que o texto relata que do pó da terra ele nos fez. E aí ele diz, façamos. Isso nos deixa maravilhados. Por quê? O que nós podemos perceber é que Deus Pai, ele foi nos moldando, Ele nos fez com o pó da terra. Ele foi nos moldando de acordo com as suas ideias, de acordo com a sua percepção. Isso nos demonstra o cuidado, o zelo, o amor, a intimidade, o respeito que ele teve conosco. E, tudo isso leva a um lugar para nós entendermos que Deus, ele nos criou para nós nos relacionarmos com ele, para que nós fôssemos imagem e semelhança dele. E uma das características de Deus é a santidade e a pureza. E quando nós agimos de forma contrária à natureza do Pai, nós nos afastamos pouco a pouco do que nós fomos criados para poder ser. E quando nós, através da nossa religiosidade, que foi exatamente o que colocou Jesus na cruz, que foi exatamente o que condenou Jesus, que foi a religiosidade. Quando nós praticamos uma religiosidade cega,
nós acabamos afastando a santidade e a pureza das nossas vidas. Porque nós começamos a separar as pessoas em caixas, em grupos. E fato é, né? Jesus disse, né? O hospital é para os doentes, é para quem precisa de ser transformado, é para a ovelha perdida, né? Ele mesmo faz essa analogia na palavra dele. Um pastor que tem 100 ovelhas e uma ovelha, ela acaba se perdendo. O que ele faz? Ele vai atrás daquela ovelha perdida e aí ele anda, procura incessantemente até achar essa ovelha perdida, e quando ele acha essa ovelha, ele se alegra, ele fica feliz. Uma outra passagem também do filho pródigo, né, que nós podemos dizer que são filhos pródigos, porque o filho que fica também, o filho que nunca saiu do lado do pai, ele tem características de filho pródigo. O que aquele pai ele faz? Né, quando aquele filho que saiu, que foi para o mundo, que largou tudo, que vendeu tudo, que vendeu toda a sua parte da herança, e aí depois ele volta arrependido. O pai acolhe, e o mesmo é Deus conosco. E quando ele nos criou para sermos imagem e semelhança dele, imagem e semelhança, o que quer dizer? Tudo que ele mais espera é que nós tenhamos um comportamento o mais semelhante dele possível. Tudo que ele espera é que nós nos esvaziemos de nós mesmos e nos enchamos dele. E, né, com isso, né, por conta da religiosidade, muitas pessoas acabam não se considerando dignas de buscar um relacionamento com Deus, acabam não se considerando dignas de orar, de ir até uma igreja, de pegar a Bíblia para poder fazer uma leitura, porque primeiro, na hora que a Bíblia começa, né, não entende nada do que aquilo está dizendo e aí não se acha digno de ter um relacionamento com Deus. E também por um outro motivo, né, que muitas pessoas acreditam que elas vão precisar de mudar para poder chegar perto de Cristo. Né? Elas acreditam que, nossa, mas hoje eu levo uma vida, né, que não é nada com o que Deus e com o que Cristo prega, e aí eu vou precisar de mudar isso tudo, vou precisar de abrir mão disso tudo, eu não sou digno, né, de me aproximar de Deus, de ter um relacionamento com Ele, de fazer uma oração, de fazer uma leitura da Bíblia. Porém, né, nós não precisamos mudar para nos aproximarmos de Jesus, para nos aproximarmos do Espírito Santo. Meus queridos, é inevitável, quando nós nos aproximamos dele, tudo muda. É inevitável. Quando nós passamos a ter um relacionamento diário, um relacionamento intencional, nós mudamos. Né? Lugares que nós frequentávamos antes começam a não fazer sentido mais. Amizades que nós tínhamos antes começam a não fazer sentido mais. Comportamentos que nós tínhamos antes começam a não fazer sentido mais. Por quê? Porque a gente entra numa sede de querer cada dia mais ser imagem e semelhança do Senhor, de cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou aqui nessa terra. E tudo que é avesso disso começa a nos incomodar. E aí não é nem aquela coisa, meu Deus, mas aí eu vou ter que mudar minha vida. Não, aí é que a gente fica louco para poder mudar e mudar cada vez mais rápido e ter uma vida diferente, porque aquilo começa a não fazer mais parte da gente, a gente começa a não caber mais naquele molde, né, no qual nós estivemos ali durante muito tempo. Só que nós temos que tomar cuidado com a religiosidade, né, porque por muitas vezes a religiosidade ela acaba aguçando o nosso ego, né? A gente começa a se sentir melhor do que outras pessoas, melhor do que outros irmãos. E aí a gente, né, sai de um lugar de acolher, de um lugar de sarar, de um lugar de curar, para um lugar de julgar, para um lugar de se sentir melhor do que os outros irmãos que ainda não tiveram um relacionamento com ele. E aí, como consequência, a gente passa a ser completamente avesso do que é a imagem e semelhança de Jesus. Porque Jesus, ele se sentou na mesa dos irmãos que estavam perdidos, dos irmãos que precisavam do seu aconselhamento. Então, meus queridos, né, o devocional do dia de hoje, né, o que ele tem para trazer para nós é que nós não devemos nos permitir ser atingidos por
críticas, por julgamentos, ou até mesmo por sentimento de culpa. Hoje, o devocional de hoje, ele nos faz um convite genuíno para que nós possamos romper as barreiras que foram colocadas diante de nós e de Deus, para que possamos viver uma nova história a partir do dia de hoje. Uma nova história de relacionamento, intencional de relacionamento de pai e filho com Ele. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia, obrigado pelo nosso trabalho. Pai, obrigado por nos permitir ter um relacionamento íntimo, intencional de filho e pai com o Senhor, Paizinho. Paizinho, obrigado pela nossa família, por todos os nossos entes queridos. Obrigado pelo nosso matrimônio, pelo nosso casamento, pela família da qual nós estamos formando. Obrigado pelos nossos pais, pelos nossos avós, irmãos, sobrinhos, pelos nossos bichinhos. Paizinho, no dia de hoje, nós te pedimos, nos esvazie de nós mesmos e nos encha de Ti, para que da nossa boca saiam somente palavras que venham do Senhor, para que os nossos pensamentos só habitem pensamentos que venham do Senhor, para que os nossos ouvidos só ouçam o que vem do Senhor, Paizinho, para que possamos ser imagem e semelhança do Senhor, para que possamos ser um canal de abertura e de comunicação com o Senhor, Pai, para que possamos ser o sal da terra, para todas aquelas pessoas que se encontrarem conosco, sair com cada vez mais sede da Tua palavra, com cada vez mais sede de relacionamento com o Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente, que a gente possa ter uma semana muito extraordinária, que essa semana seja a semana mais extraordinária das nossas vidas já vivida até então. Essa semana para nós é uma semana muito especial, é uma semana muito importante. No momento certo nós vamos compartilhar tudo com vocês, mas para mim, para o Lucas, é uma semana muito, muito, muito importante. Talvez uma das semanas mais importantes de nossas vidas. E é isso, a gente pede orações de vocês por nós, boas vibrações, bons sentimentos, que Deus ele possa guiar os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e que nós possamos cada dia mais trabalhar rumo de cumprimento aos propósitos que Ele tem para nossas vidas. Amém? Compartilhe esse devocional com outras pessoas, vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas, e fiquem todos com Deus. Amém.